Senhor nosso Deus e nosso Pai, Tua graça infinita é a causa de estarmos aqui, a Tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos, sermos preservados pela Sua palavra. E quando chegamos na presença do Senhor, sentimos a nossa indignidade, a nossa imperfeição, a nossa impureza, mas cremos que o Senhor nos conheceu desde antes da fundação do mundo, nos amou, nos elegeu, nos justificou, nos santificou e nos glorificou. Senhor, aceita a nossa adoração, aceita os nossos louvores, ouve, Senhor, as nossas orações, passa por cima de todas as nossas imperfeições, apaga tudo com o seu sangue e derrama as bênçãos dos céus sobre os necessitados. Nós entregamos tudo em suas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus que abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Livro de Jó, mesmo assentados. Capítulo 27. Jó sustenta sua integridade e sinceridade. E prosseguindo Jó em sua parábola, disse: Vive Deus que desviou a minha causa e o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma. Enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus no meu nariz, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos justifique, até que eu expire, nunca apartarei de mim a minha sinceridade. A minha justiça me apegarei e não largarei. Não me remorderá o meu coração em toda a minha vida. Seja como o ímpio o meu inimigo, e o que se levanta contra mim como o perverso. Porque qual será a esperança do hipócrita, havendo sido avaro, quando Deus lhe arrancar a sua alma? Porventura Deus ouvirá o seu clamor, sobrevindo-lhe a traição? Ou deleitar-se-á no Todo-Poderoso, ou invocará a Deus em todo tempo? Ensinar-vos-ei o que é concernente à mão de Deus, e não vos encobrirei o que está com o Todo-Poderoso. Eis que todos vós já vistes isso, porque pois vós desvaneceis na vossa vaidade, eis qual será da parte de Deus a porção do homem ímpio, e a herança que os tiranos receberão do Todo-Poderoso. Se os seus filhos se multiplicarem, será para a espada, e os seus renovos se não fartarão de pão. Os que ficarem dele, na morte serão enterrados, e as suas viúvas não chorarão. E se amontoar prata como pó, e aparelhar vestidos como lodo, ele os espalhará, mas os justos os vestirá.
e o inocente repartirá a prata. Ele edifica a sua casa como a traça e como o guarda que faz a cabana. Rico se deita e não será recolhido, seus olhos abrem e ele não será. Pavores se apoderaram dele como águas, de noite o arrebatará a tempestade. O vento do oriente o levará, e ir-se-á, varrê-lo-á com ímpeto do seu lugar. E Deus lançará isto sobre ele, e não o poupará, irá fugindo da sua mão. Cada um baterá contra ele as palmas das mãos, e do seu lugar o assobiará. O homem tem ciência das coisas da terra, mas a sabedoria é dom de Deus. Na verdade, há veios de onde se extrai a prata, e para o ouro lugar em que o derretem. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o metal. Ele pôs fim às trevas, e toda a extremidade ele esquadrinha as pedras da escuridão e da sombra da morte. Transborda o ribeiro até que ao junto dele habita, de maneira que se não pode passar a pé. Então intervém o homem e as águas se vão. A terra, donde procede o pão, embaixo é revolvida como por fogo. As suas pedras são o lugar da safira e tem pós de ouro. Essa vereda a ignora a ave de rapina, e não a viram os olhos da gralha. Nunca a pisaram filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Os rochedos faz sair rios, e o seu olho descobre todas as coisas preciosas. Os rios tapa, e nenhuma gota sai deles, e tira para a luz o que estava escondido. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? O homem não lhe conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim. E o mar diz, ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Com ele se não pode comprar o ouro ou o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor do que os rubis. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode comprar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Porque está encoberta aos olhos de todo vivente, e oculta as aves do céu. A perdição e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho, e ele sabe o seu lugar, porque ele vê as extremidades da terra, e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento, tomou a medida das águas. Quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então a vi e a manifestou. Então a viu e a manifestou. Estabeleceu-se e também a esquadrinhou. Mas disse ao homem,
eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Lamentação de Jó, lembrando-se do seu primeiro estado. E prosseguindo Jó em sua parábola, estava falando em parábolas, não? Disse: quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava pelas trevas. Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim, quando lavava os meus passos em manteiga, e da rocha me corriam ribeiros de azeite, quando saía para a porta da cidade e na praça fazia preparar a minha cadeira, os moços me viam, se escondiam, e os idosos se levantavam e se punham de pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a sua boca. A voz do chefe se escondia e a sua língua se pegava ao seu paladar. Ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Cobria-me de justiça, e ela me servia de vestido, como manto e diadema era o meu juízo. Eu era o olho do cego e os pés do coxo. Dos necessitados era pai, e as coisas de que eu não tinha conhecimento, inquiria com diligência, e quebrava os queixais do perverso, e dos seus dentes tirava a presa. Ele dizia: no meu ninho expirarei, e multiplicarei os meus dias como areia. A minha raiz se estendia junto às águas, e o orvalho fazia assento sobre os meus ramos. A minha honra se renovava em mim, e o meu arco se reforçava na minha mão. Ouvindo-me, esperavam, e em silêncio atendia o meu conselho. Acabada a minha palavra, não replicavam, e minhas razões destilavam sobre eles, porque me esperavam como a chuva, e abriam a sua boca como a chuva tardia. Se me ria para eles, não o criam e não faziam abater a luz do meu rosto. Se eu escolhia o seu caminho, assentava-me como chefe e habitava como rei entre suas tropas, como aquele que consola os que pleiteiam. Jó descreve o estado miserável que caiu. Mas agora se riem de mim, os de menos idade do que eu, cujos pais eu teria desdenhado de pôr como os cães do meu rebanho, de que também me serviria a força das mãos, já na velhice se tinham esgotado neles. De míngua e fome se debilitaram, e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malva junto aos arbustos, e o seu mantimento eram raiz dos zimbros. Do meio dos homens eram expulsos. Gritava-se contra eles como contra um ladrão, para habitarem nos barrancos dos vales e nas cavernas da terra e das rochas. Bramavam entre os arbustos e ajuntavam-se debaixo das urtigas. Eram filhos de doidos, filhos de gente sem nome, e da terra eram expulsos. Mas agora sou a sua canção e lhes sirvo de provérbio. Abominam-me, fogem para longe de mim,
e no meu rosto não se privam de cuspir, porque Deus desatou a sua corda e me oprimiu, pelo que sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita se levanta os moços, empurram os meus pés e preparam contra mim os meus caminhos de destruição. Desbarataram-me o meu caminho, promovem a minha miséria. Uma gente que não tem nenhum ajudador vem contra mim como por uma grande brecha e revolve entre a assolação. Sobrevieram-me pavores, como vento persegue a minha honra e como nuvem passou a minha felicidade. E agora derramam-se em mim a minha alma, os dias da aflição se apoderaram de mim. De noite se me transpassam os meus ossos e o mal que me corrói não descansa. Pela grande força do meu mal se demudou o meu vestido que como o cabeção da minha túnica me cinge. Lanço-me na lama e fiquei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, mas tu não me respondes. Estou em pé, mas para mim não atentas. Tornaste-te cruel contra mim. Com a força da tua mão resistes violentamente. Levantas-me sobre o vento, faz-me cavalgar sobre ele e derrete-me o ser. Porque eu sei que me levarás à morte e à casa do ajuntamento destinada a todos os viventes. Mas não estenderá a mão para um montão de terra, se houver clamor nele na sua desventura. Porventura, não chorei sobre aquele que estava aflito, ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado. Todavia, aguardando eu o bem, eis que me veio o mal. Esperando eu a luz, veio a escuridão. As minhas entranhas fervem, não estão quietas. Os dias da aflição me surpreenderam. Denegrido ando, mas não do sol. Levantando-me na congregação, clamo por socorro. Irmão me fiz dos dragões e companheiro dos avestruzes. Enegreceu-se a minha pele sobre mim, e os meus ossos estão queimados de calor, pelo que se tornou a minha harpa em lamentação, e o meu órgão em voz dos que choram. Amém? Vamos cantar o hino 174 do primeiro inário. Atende a voz do meu clamor, ó Rei Deus meu. Não tem altura aqui, irmão. 174 do primeiro inário. Atende a voz do meu clamor, ó Rei Deus meu, pois eu a ti orarei com mais fervor. Ó, dá ouvidos às minhas súplicas, ó Senhor, a minha meditação elevo a ti. Na longa noite eu a ti vigiarei. Pela manhã tu ouvirás a minha voz, e no teu templo com mais fervor eu cantarei. Ó, derrame as tuas bênçãos sobre nós. Eu entrarei em tua casa
pela grandeza, e em teu tempo inclinarei perante a ti. Guia meus passos em tua justiça e realiza, ó, vence o inimigo por mim. Cantem. Na longa noite eu a ti vigiarei. Pela manhã tu ouvirás a minha voz, e no teu templo com mais fervor eu cantarei. Ó, derrama as tuas bênçãos sobre nós. O Deus eterno não tem prazer na iniquidade. Sua palavra é espada e broquel. Ele extermina este mundo de maldade, conserva em retidão o que for fiel. Na longa noite eu a ti vigiarei. Pela manhã tu ouvirás a minha voz, e no teu templo com mais fervor eu cantarei. Ó, derrame as tuas bênçãos sobre nós. Ó, derrame as suas bênçãos sobre nós. Quantos desejam isso? Levante sua mão. Graças a Deus. Deus continue abençoando a todos nós em mais este culto aqui em Ourinhos. Deus abençoe também os irmãos através da internet. Nós temos aqui um pedido, para que seja cantado um hino. Depois estará cantando a irmã Annelise e o irmão Júnior. Você já pode ficar aqui na frente no banco aí, prontos, Deus abençoe a igreja que está em Bauru, também a igreja que está em Óleo. Amanhã nós estaremos em culto de Santa Ceia, aí em Botucatu. Sexta-feira estaremos em Lençóis Paulista. Deus abençoe a irmã Adriana e família em Avaré. Estivemos ontem, ali em Avaré, um culto abençoado. Deus abençoe o irmão Ayrton Andrade e família em Agudos, o Ayrton Moreira em Jaú, irmão Alcindo, irmã Maria em Lençóis Paulista, o Alessandro e família em Pederneiras, o Alexandre Sartori e família em Botucatu, o Cláudio e irmã Vanderleia Lençóis Paulista, foram conosco, ontem até Avaré, irmã Damares em Agudos, irmão Otávio e família em Lençóis Paulista, irmã Jéssica em Botucatu, irmã Cida em Lençóis Paulista, irmão Denilson e a irmã Paula em Agudos, irmão Luizinho Mansara em Lençóis Paulista, irmão Márcio e família em Arealva, irmão Mateus e irmã Lisângela em Botucatu, irmão Plínio Plachedes em Florianópolis, Santa Catarina, irmã Isabel Santana em Bauru, irmão João Moreira em Jaú, irmão João Torres e família em Pederneiras, irmão Josafá, irmã Terezinha em Pardinho, irmão José Ferreira, irmã Maria Helena, irmão Luiz, irmã Adriana em São Manuel, irmão Moisés e irmã Terezinha Schneider em Piraju, irmã Samara Melo em Bauru, irmão Valdir Andrade, irmã Senise Andrade em Avaré, irmã Vilma, Espírito Santo do Turvo,
a irmã Cida Lençóis Paulista, irmã Gemiro Gabaldi em Rio das Pedras, irmão Paulo e Mazorai de Botucatu, irmão Ayrton Moreira pede oração e favor de sua esposa, irmã Rose Moreira, que vai passar por uma cirurgia, né? Então, desde já entregamos aos cuidados do Senhor a cirurgia da irmã Rose. Canta para nós, então, a irmã Ana Elise e o irmão Júnior. Desabafe comigo, converse comigo, não fique assim calado. Eu te entendo, eu estou sempre ao teu lado. Filho meu, eu te chamei pelo nome, você é meu. Não temas, eu estou contigo, eu sou teu Deus. Eu te amo. Agora sorria e cante, a luta passou. A noite se foi e o novo dia chegou. É uma nova história. Às vezes você no seu quarto ajoelha e chora. A dor é tão forte, você só consegue chorar. Mas hoje chegou o momento da sua vitória. Enxugue as lágrimas e comece a cantar. Filho meu, eu te chamei pelo nome, você é meu. Não temas, eu estou contigo, eu sou o teu Deus. Eu te amo. Agora sorria e cante, a luta passou. A noite se foi e o novo dia chegou. É uma nova história. Olha, história. Amém? Creia que foi Ele que te chamou, não? Chamou antes de nós existirmos. Você pode perguntar, por que Ele me chamou, não? Sendo que Ele sabia por onde eu passaria, por que Ele me chamou? Sendo que Ele sabia que eu iria errar, por que Ele me chamou? Sabendo que você cairia, cometeria atos, como nós podemos ver na Bíblia, né? Muitos que foram chamados também, Davi, Abraão, Davi, Pedro, porque chamou, não?
Deus conhece o fim desde o princípio. Amém? Marcos 14, vamos ficar de pé. Vamos ler esta escritura complementar. O irmão Brana entra nesse assunto agora na sequência da mensagem que estamos falando às quartas-feiras. Ouvi, mas agora vejo, baseado em Jó 42, mas ele vai fazer menção desta passagem bíblica agora. São Marcos 14, a partir do versículo 3. Estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmo se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ele. Jesus, porém, disse: deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me boa obra, porque sempre tende os pobres convosco. Podeis fazer-lhe bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se, ungiu o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Bem, sentai-vos, que Deus abençoe sua palavra. Nosso Deus é um Deus justo. Mas antes do irmão Brano entrar neste assunto, ele fala um pouquinho ainda de Josué. Parágrafo 168. Observe quando você tem uma necessidade. Creio que muitos, aqui em Ourinhos, nas igrejas, internet, pode estar nesta condição. Observe quando você tem uma necessidade. Talvez como Josué. Ele tinha uma necessidade. Ele nunca pensou nas circunstâncias. Ele falou isto, e isto era Deus. Você crê que o sol parou? Eu também creio. Como isso foi feito? Não tente imaginar, mas isto foi feito. Josué o fez. Levantou as suas mãos naquele momento crítico. Ele teve acesso a Deus, e isto foi o que aconteceu. Foi um tempo adequado. O Espírito do Deus vivo tinha visto a necessidade disto e fez com que Josué dissesse isto. O mesmo Deus viu a necessidade de Abraão. O mesmo Deus viu a necessidade de confirmar essa escritura para mim, que aquela escritura é verdadeira também. O mesmo Deus viu a necessidade daqueles 2 rapazes predestinados. E foi naquele momento que ele provou isto e confirmou sua palavra. E ele pode fazer a mesma coisa
nesta noite. São Marcos 14, onde lemos, nós vemos uma mulher que creu nele. Ela tinha tido uma necessidade. E visto que ele tinha necessidade de lavar seus pés, ela tinha apenas que ser inspirada para entrar em ação. Agora ouça atentamente, antes de concluirmos. Ela teve apenas que estar inspirada para entrar em ação, porque ela já tinha ouvido falar acerca dele. Ela ouviu que ele perdoou uma mulher de seus pecados, uma prostituta, e disse: qual de você está sem pecado? Atire a primeira pedra. Ela tinha ouvido falar acerca dele, mas agora ela o viu. Ela estava inspirada para servi-lo. Esta é a única coisa que você tem que estar. Se precisamos de algo dele, nós temos que estar decididos a servi-lo. Deixe o Espírito Santo lhe dizer que você é um pecador. Deixe que o Espírito Santo lhe diga que você está errado. Deixe que o Espírito Santo provar a você através das Escrituras que você está escrituristicamente errado. Pois ele somente se moverá através de um só canal direto de cada Escritura de Deus. Ele não deixará nada ser ignorado. Se você o fizer, ele nunca lhe servirá de nada, porque o Espírito Santo pode inspirar isto a você. Porém, se a alma não está correta com Deus, como examinamos nessa semana, de qualquer modo não é bom. Recordem, os falsos ungidos se levantarão nos últimos dias. Não falsos Jesuses, falsos Cristos ungidos, e enganarão o próprio eleito, se for possível. Observe, ela tinha uma obra para fazer por ele. Notem bem este ângulo que o irmão Brana está mostrando. Ela tinha uma obra para fazer por ele. Ela tinha ouvido falar dele. Agora ela o tinha visto com os seus olhos. Ela tinha uma obra para fazer. E ela não tinha nada como fazê-la. Então ela se apressou para a frente de qualquer modo para fazer a obra. Deus forneceu a água, a toalha para lavar seus pés. Ela tinha ouvido falar de um Deus vivo toda a sua vida, mas agora ela o tinha visto com os seus olhos. Ela sabia que era ele, e a inspiração o atingiu e disse: este é o mensageiro. E ele precisava de um serviço. Ela não tinha nada como servi-lo. Seus pés estavam sujos. Mas de qualquer forma, ela se apressou para frente para fazer-lhe uma obra. Porque ela estava inspirada em fazê-la. Ele tinha uma necessidade. Ela não tinha qualidade. Mas Jesus precisava que algo fosse feito. Seus pés estavam sujos. Então ele disse: isso eu posso fazer. Ele precisa que seja feito. Isso eu posso fazer. O que você pode fazer por ele nessa noite? Você olha para você, sua indignidade, sua imperfeição, sua impureza. Você olha para você. O que você pode fazer por ele? Ele tem algo que você pode fazer. Ó membro apóstata de igreja, homem ou mulher denominacional, não pode você ver a necessidade que Jesus tem esta noite? Se a inspiração pode somente lhe atingir, esta é a hora de fazê-lo.
Porém ela ouviu com os seus olhos. Os outros ali estavam até mesmo zombando dele. Eles não criam na sua mensagem. Francamente, o pastor anfitrião, o velho Simão, o levou ali embaixo para que ele criticasse dele. Eles não criam que ele era um profeta. Então, quando parecia que o diabo tinha trabalhado nisto exatamente para ele dizer isto, ele disse em si mesmo: se este homem fosse um profeta, ele saberia que tipo de mulher era aquela aos seus pés. Se ele fosse um profeta, está vendo? Nem mesmo lhe foi revelado quem ele era. Ali não poderia haver nenhuma inspiração que o atingisse, porque não havia nada para atingir, mas isto a atingiu. Seus olhos tinham visto além da sua crítica. Ela cria que ele era, veja, a palavra dos profetas. Ela sabia que aquele era todas as palavras dos profetas que foi vindicada nele. Ela tinha ouvido falar que ele estava na terra, mas agora ela o vê. Observe o que ela fez. Ela viu a palavra feito carne, o Messias, o Emanuel. Quando ela deu vazão à sua pulsação de fé, da revelação de quem ele era, no tempo em que ela estava vivendo, que ele era o Cordeiro de Deus para tais pecadores como ela era. Ela saiu para servir suas necessidades sem saber como ela faria isto. Esta é a maneira que a cura genuína vem. Amém? Você está precisando da cura, do perdão, da bênção. Esta é a maneira que a cura genuína vem. Quando lhe é revelado que ele foi ferido pelas suas transgressões, moído por nossa iniquidade, e pelas suas pisaduras você foi sarado. Quando lhe é inspirado ver sua presença aqui, de São Marcos 11, ou São Lucas 17:30, que ele vai revelar-se a si mesmo nos últimos dias, entre seu povo em carne humana, como ele fez antes de Sodoma. Quando você vê aquilo e algo lhe atinge, como ele se manifestou novamente no ministério do irmão Branham, manifestando o seu ministério do Filho do Homem. Quando isso lhe é revelado, o médico pode dizer, preste atenção, o médico pode dizer, o câncer permanece ali. O paciente pode dizer, eu não sei como vou andar, mas eu vou andar de qualquer maneira. Nós não sabemos como isso será feito. Ela saiu para servi-lo, como você que veio aqui essa noite. Diga comigo, Senhor Jesus, eu vim aqui para servi-lo. Aceita, Senhor, a minha simples maneira, minha pequena maneira, que estou servindo o Senhor nesta noite. Recompensa-me, Senhor, com a sua bênção, com a sua cura, com o seu perdão, com o seu Espírito Santo. Amém. Ela saiu para servi-lo, porque a inspiração o atingiu. Atingiu que aquela era a hora, aquele era o mensageiro, aquele era o Messias que era para curar, e ela creu nisto. E ele necessitava de uma obra feita para ele, e ela seguiu em frente, sem nada mostrar
que ela podia fazer. Ela simplesmente seguiu a sua inspiração. Foi Deus que deu a inspiração para ela. Veja, observe. Deus rompeu as fontes das glândulas lacrimais dos seus olhos. Olha só, os mesmos olhos que tinham ouvido, ouvidos que tinham ouvido, os olhos que viram isto, romperam em regozijo. Então outra coisa, Deus deu cabelos longos, com aquelas lágrimas fluindo. Deus lhe forneceu a toalha com os seus cabelos. Com as suas lágrimas, ela supriu as suas necessidades, a necessidade do Deus vivo. Ela tinha ouvido falar sobre isto, porém agora ela ouviu, ela pode lhe fazer uma obra. E que nessa noite você possa também, você que já ouviu quanto esse Deus é bom, quanto Ele é curador, que você possa vê-lo em operação na sua vida nessa noite. Ó pecador, por que você não faz a mesma forma enquanto você vê a necessidade agora? Pois Ele precisa de você, seu serviço. O serviço não é só ser pregador. Agora, você vê aquele a respeito de quem você uma vez ouviu falar na Bíblia? Nós ouvimos ontem à noite chegando aqui. E o que ele fez? Nós vemos reunião após reunião. E às vezes nós assentamos simplesmente tão frio e indiferente. Cada culto é um culto. Dizemos, sim, eu sei que as Escrituras dizem isto. Vi isto ser feito. Estão vendo? Não temos nenhum entusiasmo. Isto parece que não nos atinge corretamente. Parece que não há algo como se você estivesse derramando. Pegando um fósforo, acendendo isto. Se o fósforo não tivesse enxofre bem na cabeça do palito, ele não poderia acender. Você pode tentar, mas se alguma química matou o enxofre dali, ele não acenderá. Não haverá nenhuma luz, mas se aquela química, o enxofre for de encontro com o metal, ele permanece ali quando há o impacto, e ele acenderá. Amém? E quando a verdadeira e genuína vindicação das Escrituras da mensagem desse último dia, e você vê a presença de Jesus Cristo, pois você ouviu falar do que Ele fez em sua vida, e ouvindo as Escrituras dizerem que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e pouco antes da condição de Sodoma ser queimada, com a ira de Deus, ver Jesus retornar no meio do seu povo, formado em carne humana e fazendo a mesma coisa que Ele fez. Isso deveria levar nossas almas até a glória. Isso devia fazer algo para nós, porque está caindo naquilo. Você ouviu falar na Bíblia o que Ele fez com a mulher que tocou nas suas vestes. Ele virou e disse qual era o seu problema, e a sua fé lhe curou. Agora, Ele prometeu que Ele faria aquela mesma coisa outra vez, pouco antes do mundo ser queimado, e o mundo estaria na mesma condição de Sodoma. O Novo Testamento, o profeta de Deus, o profeta dos profetas, o Deus de todos os profetas, a plenitude corporal da divindade, Deus manifestado em carne, o Criador de Gênesis, aleluia, é a sua palavra. Ele disse que isso aconteceria, e vemos a condição de Sodoma, vemos o mundo naquela condição agora, na mesma condição,
agora nós o vemos descendo e fazendo exatamente o que ele disse que ele faria. Agora nós ouvimos falar dele, agora nós o vemos. Ouvi falar de ti com os meus ouvidos, agora te vejo com os meus olhos. Amém. Eu vejo com meus próprios olhos. Que hora deve ser, que tempo deve ser, a confirmação de sua palavra, sempre quando a palavra é confirmada. Isso é Deus falando na sua palavra, fazendo a si mesmo visível, para que você possa ver. Agora, aqui está uma mulher prostituta de rua. Ela caiu no altar diante de Jesus. Ela lavou os seus pés com as suas lágrimas, secou-os com os seus cabelos. Deus honrou. Ele disse: seja onde for que este evangelho for pregado, isto seja contado em lembrança dela. Amém? Você viu que o profeta juntou as duas passagens, né? A de lavar os pés e aqui derrubou o unguento sobre sua cabeça. Vejam. Então será lembrado, será pregado, contado em lembrança dela. Que ato tão pequeno que ela fez. E Jesus disse: assim o evangelho for pregado, isso será contado em lembrança dela. Deus não esquece do que nós fazemos a Ele, por menor que seja. Porque veja quão imunda ela era, mas algo a tocou. Algo a tocou. Ela viu a palavra da promessa do jardim do Éden. A semente da mulher ferirá a cabeça da serpente. Ela viu o Messias que tinha nascido de uma virgem. Ela viu aquilo. Ela ouviu falar que ele tinha que nascer de uma virgem, mas eles ouviram que aquele homem estava na terra. Ela ouviu falar que havia um jovem rabi profeta que curou o enfermo. Ela creu naquilo. E aqui veio ela descendo pela rua, andando, olhando ao redor. E ela olhou ali e viu aquela grande festa acontecendo. Ela chegou até cerca e olhou pelo vão e ali estava. Ali estava ele. Ali estava ele. Algo disse: aquele é ele. Então, estão vendo? Aquilo era tudo que ela precisava para ser inspirada. Que vou fazer a ele? Sou uma prostituta de rua. O que vou fazer para esse homem? Vou dar uma roupa nova para ele? Vou dar uma vestimenta para ele? Vou fazer uma comida para ele? Vou dar um pão para ele? Quero fazer algo a ele. Olhou em seus pés. Estavam sujos, empoeirados. Ele precisa que seus pés sejam lavados. Isso eu posso fazer. Todos nós podemos fazer alguma coisa para ele nesta noite. Então, aquilo era tudo que ela precisava para ser inspirada. Vem? E aconteceu. Ela viu a palavra de Deus feito carne. Ela tinha ouvido falar com os seus ouvidos, mas agora ela viu com os seus olhos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós ouvimos falar muitas coisas que ele fez através do ministério do irmão Branham. E nós temos visto ele repetir muitas coisas no nosso meio. E hoje à noite ele pode fazer a mesma coisa. Tudo que você leu nessas mensagens, tudo que você tem lido nessas mensagens, tudo que nós temos ouvido falar nessas mensagens, todas as curas que nós temos visto sendo realizadas através do ministério do irmão Branham, tudo que você ouviu, leu, ouviu as fitas sendo pregadas, você pode ver isto novamente, se repetindo,
porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus de William Branham é vivo. Somos feitos da mesma matéria. Somos humanos, falhos, salvos pela graça. Como dizia o próprio irmão Branham, minhas mãos não são dignas de ministrar a grei do Senhor. Eu digo a mesma coisa. Ele diz, eu não sou o Santo Paulo, mas Jesus Cristo ainda é o mesmo. Eu também não sou o Santo Paulo, também não sou William Branham, mas Jesus Cristo continua sendo o mesmo. E nessa noite você pode ver aquilo que você tem ouvido, ver sendo manifestado na sua vida. Amém? Somente creia de todo o seu coração. Você quer vir ao altar, você quer ajoelhar-se aí em Bauru, na igreja de óleo, você quer fazer isto nesse instante. Se você tem uma necessidade, quer vir aqui à frente, pode vir, pode ajoelhar-se. Creia de todo o coração nesta hora. Veja a situação do Jó. Veja tudo que ele passou e nada tirou a fé dele. Os amigos acusavam ele. Todos acusavam, a família, esposa, tudo. Mas Jó permanecia firme. E nesta noite nós temos muitas coisas contra nós. Você tem muitas coisas contra você. Você tem muitas acusações. E você tem o príncipe dos acusadores, o diabo, acusando você agora, de que você não é digno, de que você fez muitas coisas erradas. Confesse seus pecados agora. Confesse as suas falhas, seus erros. Perdoe as pessoas que têm feito algo contra você. E Jesus Cristo irá entrar em cena nesta noite. Aquilo que você ouviu, que você leu na Bíblia, você leu na mensagem, então isso pode ser materializado nesta noite. Simplesmente lembre disto agora. Recorde agora de tudo que você tem ouvido, que você tem lido na Bíblia, na mensagem. Tome alguma coisa para você agora. Tome algum testemunho na Bíblia, como dessa mulher. Tome como do leproso, como a mulher do fluxo de sangue. Tome para você agora. Tome o cego. Tome para você e diga para Jesus: Jesus, manifesta-se a mim nesta hora como curador. O inimigo tem se levantado contra mim, a medicina tem desenganado, mas o Senhor é o médico dos médicos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, coloco-me em Tua presença nesta hora, como mais necessitado nesta noite do Senhor, da Sua graça, da Sua misericórdia, do Seu perdão, do poder do sangue. E que nesta hora, Senhor, cada pessoa que tem uma necessidade possa entender que Jesus Cristo está aqui. Ele prometeu se fazer presente aonde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome. Ele está aqui na forma de Espírito Santo. Que você possa tocar agora nele com a sua fé. Que você possa receber dele a virtude. Que você possa receber a virtude da pregação desta palavra. Diga para ele: Senhor Jesus, eu creio nesta mensagem. Que o mesmo Deus que estava na reunião quando o nosso profeta pregou essa mensagem, que ele possa estar presente nesta noite também. E que o efeito que surtiu naquela reunião, aquelas pessoas foram beneficiadas nesta reunião,
nesse culto que ele pregou esta mensagem. Senhor, que uma porção daquela unção possa vir sobre nós também, que eu seja curado, que eu seja libertado. Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos agora todo espírito de incredulidade, nós repreendemos agora todo espírito maligno, todo espírito contrário à sua palavra, toda incredulidade, ó Deus, todo espírito sedutor, todo espírito que vem tirar a paz das pessoas, tirar o sono, todo espírito que vem para perturbar a vida das pessoas, todo espírito que vem para adoecer a pessoa. A função do diabo é adoecer as pessoas, trazer a enfermidade, mas a função de Jesus Cristo é manifestar o seu atributo de curador, de libertador nesta hora. Senhor Jesus, faça-se presente aos meus irmãos nesta hora, às igrejas nesta hora. Já ouvimos falar do Senhor, agora queremos vê-lo em ação nesta hora, para a tua honra e para a tua glória, porque o Senhor cumpre a sua palavra. Nós pedimos isto em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé nesta hora. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Levante a sua mão nesta hora, glorifique a Ele nesta hora. Você orou, você colocou o seu problema, sua situação, você orou. Creia que Ele ouviu a sua oração, por fé, agradeça a Ele agora. Não importa o sintoma. Josué tinha uma necessidade, o sol tinha que parar. Você acha que Josué sabia como que o sol ia parar? Você acha que Josué sabia explicar alguma coisa a respeito disso? É como você, meu irmão, minha irmã, você que tem o mal, você que está desenganado. Será que você acha como é que Deus vai curar você? Será que você imagina como é que vai ser? Mas não imagine nada, só creia, creia. Creia que tudo é possível, creia de todo o coração, creia que Cristo é tudo para você, Cristo é tudo para mim, Ele é tudo para mim. Ele é Dó maior, irmão, vamos ver Dó maior, se dá. Vamos cantar. Ele é tudo para... É difícil tirar, muito baixo. Cristo é para mim. Muito alto? Sempre tem dificuldade para tirar esse hino, né? Gosto de cantar ele, mas... Vamos ver o ré, mano. Ré? Ele é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Cristo é tudo para mim, Cristo é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Amém? Que altura que era, irmã? Mi. Então vocês que me ouviram cantar, aguarda aí, viu? É Mi. Amém? Você creia, né? De todo o seu coração. Se você
deseja nessa noite aqui em Ourinhos, e eu tive este pensamento de fazer isto, né? Que eu vou fazer agora. Se você deseja, você pode vir aqui, mas tem que ser por um propósito especial, né? Tiago 5, está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Se você é uma unção especial, se você quer, pode vir à frente, ungir com óleo santo. Vocês fiquem em reverência. Mais alguém?
Senhor Deus, assim como o Senhor aceitou a inspiração daquela mulher em lavar os pés de Jesus, que tinha uma necessidade, o Senhor também nos deu uma inspiração de fazer isso nessa noite, desta forma, porque essas pessoas estão necessitadas de receber o Senhor dessa maneira, e que Tiago 5 possa ser manifestado nas suas vidas, nas vidas de todos nós, também através da internet. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus Cristo, e abençoe nosso retorno agora para os nossos lares. Leva-nos guardados e protegidos. Amém, Senhor. Cumprimente seu irmão, sua irmã, diga: Deus te abençoe.